Houve uma vez um país que, para se afirmar como nação, resolveu realizar a melhor Copa do Mundo da história. E, para isso, construiu um monumento ao futebol, o Maracanã. O ano era 1950 e os jovens daquela época haviam crescido amando o futebol. Só que entre eles e a última Copa haviam 12 anos, muitas histórias e uma guerra. A minha geração de garotos cresceu com dois dados muito importantes para a formação da cabeça, vamos chamar assim, futebolística dessa geração. Eram as histórias da Copa de 38, quando se falava que o Brasil tinha sido roubado escandalosamente no jogo com a Itália, que o futebol brasileiro era 1000 vezes superior ao futebol italiano, que o Leônidas, que era o nosso Pelé da época, não jogou aquela partida com a Itália. Se tivesse jogado, nós teríamos vencido aquela partida. Essas histórias estavam na nossa cabeça, porque, como todo mundo sabe, a Copa do Mundo sofreu uma interrupção por causa da guerra. De 38 até 50 não houve Copa do Mundo. Em 1946, no Congresso da FIFA, o Brasil foi escolhido como sede da 4ª Copa do Mundo. 2 anos depois, em janeiro de 48, na antiga capital do país, era colocada a pedra fundamental de uma obra grandiosa, o maior estádio do planeta. Uma ideia que combinava muito com a época. O Brasil, que vai de 1945 a 50, ainda não estava totalmente desvinculado em ideias, em espírito, do Estado Novo de Getúlio Vargas, que tinha acabado praticamente com a guerra. Houve a redemocratização do país, Getúlio foi para o exílio, mas algumas das suas ideias, algumas daquelas coisas ufanistas que marcaram o Estado Novo, que é um período que vai de 37 a 45, a deposição de Getúlio Vargas, ainda era do grande estádio, da realização de uma coisa monumental, do nosso Coliseu moderno. Isso tinha muito a ver com o espírito getulista. E as pessoas envolvidas na construção do estádio, pelo menos em suas ideias básicas, eram todas ligadas ao Getúlio, que estava no exílio, mas o seu espírito prevalecia aqui. Um técnico vencedor para dirigir o Brasil na Copa. Na época não havia outro nome, Flávio Costa. Como primeiro passo da preparação, o Brasil venceu o Campeonato Sul-Americano de 49, jogando em casa. É que nós terminamos o Sul-Americano. Nós terminamos o Sul-Americano em 49, fomos, disputamos um campeonato carioca, fomos campeões invictos do campeonato carioca com o Vasco da Gama, e logo em seguida partimos para a concentração para a Copa do Mundo, que foram mais ou menos 5 meses que nós ficamos concentrados. Flávio Costa era treinador do Vasco da Gama e levou para a seleção muitos jogadores do time carioca, chamado de o Expresso da Vitória. Era a maioria, porque era a base do Sul-Americano de 49. Nós éramos mais ou menos 12 jogadores do Vasco. Faziam parte da seleção. Dos 70 países que faziam parte da FIFA, 31 se inscreveram para as eliminatórias, mas muitos deles desistiram de disputar o Mundial. Isso mais ou menos era esperado, porque o Brasil era um país que tinha grandes atrativos, como folclore, como turismo, mas trazer aqui uma seleção num período difícil, porque o período que vinha imediatamente depois do encerramento de todos os campeonatos europeus era muito difícil. E ocorreram algumas desistências de última hora. A Escócia, por exemplo, que estava no grupo eliminatório da Inglaterra, disse que só vinha se ganhasse o campeonato interbritânico. Não ganhou e, embora tivesse o direito de vir, resolveu não vir ao Brasil. Felizmente, as seleções sul-americanas estavam todas as que tinham se classificado presentes, exceto a Argentina, que tinha aquele problema da fuga dos jogadores para a Colômbia, e acabou tendo um bom nível técnico essa Copa do Mundo.
As desistências, incluindo as de última hora, fizeram com que apenas 13 países disputassem a Copa. A divisão de grupos foi a mais estranha de todos os tempos. 2 grupos com 4 seleções, um com 3 e outro com apenas 2. Mas antes que esses problemas acontecessem, e antes mesmo da própria Copa começar, o Maracanã já havia se tornado uma atração. Um dos programas da garotada era ir assistir à sua construção, pedra por pedra, o estádio aos poucos tomando forma, essa forma que ele tem hoje. E nós não conseguimos, custamos até um pouco a visualizar um estádio naquele imenso território que ficava ali no antigo Derby Clube. Então, para um garoto daquela geração, a Copa do Mundo era o Brasil, era a nossa própria história, a nossa própria identidade nacional. E por falar em identidade nacional, é claro que as obras do Maracanã atrasaram. Preocupada, a FIFA enviou ao Brasil um cartola italiano, Ottorino Barassi, o mesmo que havia impedido que a pequena e valiosa taça Copa do Mundo caísse em mãos nazistas. Durante a guerra, ele a levou para uma fazenda de propriedade dele, a enterrou para que os alemães não a roubassem, como todas as peças de ouro que podiam existir. E ele realmente salvou. Infelizmente, depois roubaram, quando já era do Brasil, e fundiram. Foi realmente uma pena. Poucos dias antes da Copa começar, ainda em obras, o Maracanã foi inaugurado, com um jogo entre as seleções de Novos do Rio e de São Paulo. O primeiro gol marcado no novo estádio foi do jovem Didi, mas os paulistas ganharam por 3-1. A inauguração para valer mesmo foi no dia 24 de junho. Mais de 100 mil pessoas viram o Brasil estrear na Copa contra o México. A estreia oficial foi na Copa, né? Contra o México. Então ali é que começou a era Maracanã. O que o senhor sentiu em jogar no Maracanã pela primeira vez? É uma sensação diferente, né? A adrenalina subiu um pouco lá, não vamos dizer que não, mas a adrenalina subiu um pouco, porque você estava acostumado a encarar 45, 50 mil pessoas. Encarar 110 mil pessoas, aí sim. Então aí criou aquele, mas foi só aquele frisão de início. E os mexicanos do goleiro Carvajal não criaram problemas. Não criaram problemas, não. Foram poucas defesas, uma coisa assim, passageira. A gente dizia, esse é bom, vamos embora. E a gente liquidou eles e vamos embora. O Brasil não jogou bem, mesmo assim venceu fácil, 4-0. Foram 2 gols do vascaíno Ademir de Menezes, um de Jair Rosa Pinto, que defendia o Palmeiras, e outro de Baltazar, o cabecinha de ouro do Corinthians. Mas aquela ainda não era a seleção brasileira, quer dizer, faltava muita coisa naquela seleção que estreou contra o México. Ganhou bem, de 4-0 e tal. Faltava por quê? O Zizinho estava machucado. O Zizinho era o maior jogador brasileiro e provavelmente um dos maiores do mundo na época. Era um jogador que, se você pode usar a palavra gênio para jogador de futebol, como a gente usa com tanta frequência para Pelé, Garrincha, etc e tal, eu acho que o Zizinho está nesse... E ele estava com um problema no joelho esquerdo. E não jogou nem contra o México, nem contra a Suíça. O Flávio Costa ainda é uma questão tática, que eu na época não tinha muita consciência dessas questões táticas. O Flávio Costa tinha um sistema de jogo que ele adotava no Vasco da Gama, que era o time que ele dirigia, que se chamava diagonal. Quer dizer, o que era diagonal? Era, na verdade, um WM torto. Pelas características do Ademir, que era meia, como se dizia na época, ponta de lança. Então, um meia era mais recuado e o outro meia era mais avançado. O Ademir, por temperamento, por características,
ele jogava mais para o gol. Então o Ademir estava ainda na meia, com o Baltazar no centro do ataque. Então ainda era um pouco a diagonal do Flávio Costa. O meio-campo com Eli, que era um jogador bom, mas que tinha características mais defensivas. Ele, se joga hoje, seria um quarto zagueiro. E o Danilo, que era o center-half mais ofensivo. Então ainda não era o time que o Flávio Costa acertaria depois. Porque depois ele vai adotar um WM clássico, passando o Ademir para o centro e Zizinho e Jair formando as duas meias. No outro jogo do grupo do Brasil, a forte Iugoslávia bateu a Suíça por 3-0, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Enquanto isso, em São Paulo, a colônia italiana esperava ansiosa a estreia da seleção bicampeã mundial. Era uma seleção, digamos, quase que arrumada à última hora, porque quando morreu, a 4 de maio de 49, todo o time do Torino, seus reservas, alguns jornalistas de renome, foi uma tragédia realmente, e a primeira reação foi de não vamos ao Brasil, inclusive porque vir ao Brasil significava uma viagem de avião, naquele tempo uma viagem mais de 30 horas, uma série de escalas, então a primeira reação é essa, não vamos ao Brasil. Depois, o então presidente da Federação Italiana e membro da FIFA, o Torino Barassi, chegou à conclusão que não, a Itália, como bicampeã mundial, tinha obrigação moral, não poderia apenas ele vir sozinho trazendo a estatuazinha da Coupe Jules Rimet, e então deveria participar. Ocorre que todo mundo se recusou a vir de avião, então vieram de navio. Então você, no fim do campeonato, praticamente parou tudo, essa longa viagem de navio, e o time chegou aqui sem pernas. O grupo da Itália tinha apenas mais duas seleções, Suécia e Paraguai. Cláudio Karsug cobriu o Mundial como correspondente do jornal italiano Corriere dello Sport. Ele acompanhou todos os jogos realizados aqui no Pacaembu, a sede paulista da Copa. Mas é claro que o principal interesse de Cláudio Karsug era a esquadra azurra. Primeiro jogo estreia Pacaembu, Itália e Suécia. Muito receio pela estreia, a Suécia vinha como campeã olímpica, tinha uma série de jogadores que depois seriam contratados pelos principais clubes italianos, alguns suecos já jogavam na Itália e jogavam muito bem, e o grande destaque daquele jogo foi um loirinho chamado Skoglund, que depois teve uma carreira feliz no futebol, infeliz na vida privada. Ele acabou praticamente alcoólatra, morrendo depois de ter deixado o futebol. Foi um jogo muito bonito, um jogo de alternâncias no score. A Itália abriu o score, depois virou 2-1, 3-2, e eu me lembro, no último minuto, naquele gol que era o gol naquele tempo da Concha Acústica, hoje o gol das Gerais, um chute de Carapellese na trave, teria sido 3-3, que eventualmente poderia ter classificado a Itália. A Itália perdeu da Suécia por 3-2, apesar do apoio de mais de 40 mil pessoas que foram ao Pacaembu. Quando entraram em campo novamente, desta vez para enfrentar o Paraguai, os italianos já estavam fora da Copa. Aí era um jogo já sem nenhum interesse, porque a Suécia já estava classificada, ela já tinha somado seus 3 pontos, empatando com o Paraguai. Era um jogo que só interessava o Paraguai. A Itália modificou bastante o time, uma série de substituições, entraram jogadores de nível técnico mais ou menos equivalente, mas em muito melhores condições físicas. A Itália ganhou por 2-0 e ficou apenas ao amargor de uma vitória absolutamente inútil, vitória que serviu só para fazer um retorno mais tranquilo. Retorno que, aliás, na totalidade dos jogadores foi por via aérea. Depois da eliminação, parece que passou também o medo de viajar de avião.
Em 1950, o sonho de grandeza do Brasil não se limitava à conquista da Copa ou à inauguração do maior estádio do mundo. Em São Paulo, a companhia cinematográfica Vera Cruz, que tentava ser uma espécie de Hollywood brasileira, lançava seu primeiro longa-metragem, Caissara, dirigido pelo italiano Adolfo Celli. Eliane Lage e Mário Sérgio eram os atores principais. Enquanto isso, a Copa do Mundo seguia e o Brasil entrava em campo pela segunda vez, mas não no Maracanã. O jogo contra a Suíça foi aqui no Pacaembu, em São Paulo, no dia 28 de junho de 1950. Mais de 42 mil pessoas lotaram o estádio, mas os paulistas não estavam muito satisfeitos com o time de Flávio Costa. Aconteceu o seguinte, nessa época, e como até hoje, a política impera no futebol. A política impera no futebol. Então, o que acontece? Chegou em São Paulo, nessa altura, a imprensa paulista fazia pressão em cima de falecido Flávio Costa, que tinha que ter jogador paulista na seleção. O Flávio tinha dessas teimosias e tal. Ele arma em São Paulo uma seleção tipicamente para agradar a torcida paulista. Entra o Bauer, entra o Rui, entra o Noronha, não é? E Baltazar continua. Saiu o Danilo, que era a nossa espinha dorsal, você entendeu? E saiu o Bigode. Aí piorou mais ainda. Não pelo Bigode, que o Bigode não jogava mais do que o Noronha. Mas naquela época, o Rui não estava jogando o que o Danilo estava jogando. Havia uma escalação do Flávio Costa, que era o técnico brasileiro, que não convencia muito aos torcedores paulistas. O Alfredo na ponta direita, havia aquele pedido de se ter o meio de campo do São Paulo, pelo menos Bauer e Rui, se não fosse Bauer, Rui e Noronha. Então, o público foi, mas foi com o pé atrás. Pacaembu lotado. Muita pressão em cima de vocês? Muita pressão em cima da gente. Em cima de mim não era tanto. Porque eu, na época, estava no São Paulo. E o jogo acabou mostrando que talvez o público tivesse tido razão em pedir um outro tipo de escalação, porque pela primeira vez o Brasil se encontrou frente a uma equipe que jogava no ferrolho. O Karl Rappan, técnico da Suíça, era praticamente o inventor dessa tática de um líbero lá atrás e atuar no contragolpe. E o Brasil era uma equipe construída para atacar, então deixava sempre largo espaço. O Brasil não jogou bem? Não, porque não acreditavam, porque diziam que os suíços só sabiam fazer relógio e não sabiam jogar bola. E aí acabaram se complicando. Mas não foram eles que complicaram, fomos nós que complicamos. Ficava só o Ademir e o Baltazar dentro da área. Quer dizer, para a Suíça foi muito bom, porque a Suíça só jogava retrancada. Então só o Baltazar só fez um gol de cabeça, mais nada. Baltazar, Baltazar. Baltazar, Baltazar. Me lembro uma frase do Baltazar nos vestiários depois do jogo contra a Suíça, que ele me dizia: olha, você não vê porque eu sou negro, mas eu recebi uma posição de pontapé, tô cheio de machucados. E realmente, diz o pessoal da defesa da Suíça, chegava bem junto, bem antes do Brandão fazer essa frase, né? O pessoal chegava junto mesmo. Com um gol de Baltazar e outro de Alfredo II, o Brasil fez 2-1 no primeiro tempo, mas permitiu o empate dos suíços quando faltavam 2 minutos para o jogo acabar. E aquele 2-2 foi realmente uma ducha de água fria, foi um sinal de alarme que, infelizmente, o Flávio Costa não conseguiu perceber inteiramente. Enquanto o Brasil empatava com a Suíça em São Paulo, no estádio dos Eucaliptos, em Porto Alegre, a Iugoslávia batia o México por 4-1 e assumia a liderança do grupo.
Das 4 seleções, apenas uma se classificaria para a fase final da Copa. Esse também era o caso do Grupo 2, onde na primeira rodada, a Espanha venceu os Estados Unidos por 3-1, no estádio Dorival de Brito, em Curitiba. No Maracanã, a Inglaterra fez 2-0 no Chile, diante de 65 mil pessoas. Os ingleses eram uma atração à parte na Copa. Afastados da FIFA desde 1928, por não concordarem com o profissionalismo, eles disputavam no Brasil seu primeiro Mundial. Naquele tempo, os inventores do futebol ainda eram considerados os melhores do mundo. Era um senhor time a Inglaterra. Mas na segunda rodada, a Bolsa de Apostas de Londres teria sérios problemas. Os ingleses enfrentariam os Estados Unidos, uma equipe amadora formada por imigrantes e filhos de imigrantes. Na preparação para o Mundial, o time norte-americano, em 7 amistosos, havia marcado 2 gols e sofrido 45. Dizem que eles vieram para a Copa mais interessados em excursionar pelos bares brasileiros. No entanto, um gol do haitiano Joe Gaetjens deixaria os brasileiros em festa e a imprensa internacional atônita. E para nós a grande surpresa em sentido negativo, foi a Inglaterra. Eu me lembro quando chegou a notícia, perder 1-0 para os Estados Unidos. Falei, não, deve ter algum engano, deve ter sido 10-1, não pode ser 0-1. Eles tinham um ganho de 10-0 pouco antes de Portugal em Lisboa, um puta time, como é que perde para os Estados Unidos? Na redação do New York Times, quando souberam do resultado do jogo, todos pensaram que era um trote. E a notícia não foi publicada até que chegasse a confirmação. Só que nesse meio tempo, os Estados Unidos invadiam a Coreia e iniciavam uma nova guerra. Já no dia seguinte, o maior feito do futebol norte-americano estava esquecido. A sorte de Joe Gaetjens, autor do gol que desbancou os ingleses, não seria diferente. Depois de jogar no futebol francês, até meados da década de 60, ele voltou para o Haiti, onde sua família se opunha ao governo. Preso pela polícia política do ditador Jean-Claude Duvalier, o Papa Doc, Joe Gaetjens foi assassinado na prisão. Mas enquanto os ingleses se complicavam com os Estados Unidos em Minas Gerais, os espanhóis faziam 2-0 nos chilenos. Na última rodada, em pleno Maracanã, a Espanha conquistaria a vaga para a fase final, batendo a Inglaterra por 1-0, gol do artilheiro Telmo Zarra. Salve, salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial. Salve a nossa bandeira verde, ouro e anil. Brasil, 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 salve, salve o nosso. No dia 1º de julho, o Brasil jogava sua sorte contra a Iugoslávia no Maracanã. Finalmente, a seleção poderia contar com seu melhor jogador. Zizinho,
que uns meses antes o Flamengo inexplicavelmente havia vendido para o Bangu, estava pronto para fazer sua estreia na Copa. Quando o Zizinho entra, esse time adquire o equilíbrio. Zizinho e Bauer, que foi outra peça muito importante, porque ele entra no lugar do Eli. E o Bauer tem o mesmo sentido de equilíbrio de jogador de meio campo, não era defensivo nem ofensivo, era o que o Danilo era, uma espécie de pivô de ação de meio campo. Hoje, isso, todos jogam no meio campo e todos jogam no ataque, isso parece estranho. Mas na época, com a entrada do Bauer e do Zizinho no time, o Flávio Costa adota o WM clássico, né? WM clássico, e a seleção acerta com esse sistema, que era o mais equilibrado, não havia revoluções do tipo 4-2-4, e ele joga nesse jogo com a Iugoslávia, com a seleção que seria provavelmente a seleção para ganhar a Copa, a seleção definitiva. Depois ela muda apenas com a saída do Maneca, que se machuca, no jogo com a Suécia, e entra o Friaça. Houve muito interesse naquele jogo do sábado frente à Iugoslávia, o Brasil está 1 ponto atrás, o empate classificaria a Iugoslávia. O que chamou a atenção no time iugoslavo foi quando o Mitic, que era o meia deles, depois virou treinador, ele jogou com a cabeça enfaixada. Ele com um troço da cabeça, porque ele bateu quando ele ia subindo as escadas do túnel. Bateu com a cabeça na tampa do vestiário, tinha uma coisa que fechava o vestiário ali, ele bateu com a cabeça, feriu, deu não sei 2 pontos ou algo assim, e entrou depois, mas ninguém reparou. Imagina se alguém ia reparar com aquele foguetório que foi a entrada da seleção brasileira em campo, sem parar até a hora em que o jogo começou. Quando o jogo começou, o senhor viu que a Iugoslávia estava só com 10 jogadores? Sabia, porque o Maramé, falecido Maramé, que já tinha dito. Que, olha, a cobra dele está lá dentro ainda não entrou. Logo no começo do jogo, quando a Iugoslávia estava com 10 jogadores, Ademir fez 1-0 para o Brasil. Mas quando o tal do Mitic entrou... Quando ele entrou em campo, foi um Deus nos acuda. Tudo que a gente sabia, ele já sabia também. É mesmo, senhor? É. Tudo que a gente sabia, negócio de calcanhar, de deixar a bola passar. Ele... Aí os caras diziam, pega ele! Pega esse filho da mãe aí, que esse cara não veio de lá da Iugoslávia, não. Ele vendedor aqui. Dá pau nele. Dá pau nele, porque senão nós vai cavar por brejo. Nós vai cavar por brejo. E é mesmo, né? Porque eu vou te contar, se ele entra no começo do jogo, Tereza, não ia ser mole, não. O cara chegou, deu um sufoco. Mas deu um sufoco na gente que pediu a Deus para acabar o primeiro tempo, porque eu dizia, pô, será que esse jeito não acaba? Porque esse cara não para. Estava 1-0 o jogo, o placar do primeiro tempo, o gol de Ademir, e 1-0 não era nada. A qualquer minuto o time iugoslavo podia empatar aquela partida. O segundo gol era o próprio gol da vitória, né? E o Zizinho marca, mas ele é anulado. Só o juiz é que descobriu que não era gol e ficou. Mas o segundo gol eu me lembro bem, foi um golaço do Zizinho, né? Que jogou com uma cocheira, um negócio aqui, uma joelheira. Ele jogou com a perna enfaixada nessa partida. Era a estreia dele na Copa, ele não tinha jogado antes porque estava machucado.
mim foi o maior jogo de futebol até hoje que eu disputei na minha vida. É mesmo, seu Barbosa? Foi. Foi tão bom assim? Foi. 2-0, mas que 2-0 que eu vou te contar. Quando a gente chegou em cima, quando a gente chegou lá no Joá, lá em cima, ai, que respiro. 2-0? Com a vitória de 2-0, o Brasil conseguiu a classificação. Somente no dia seguinte, 2 de julho, o Uruguai faria sua estreia na Copa, jogando com a Bolívia. Os bolivianos, que um ano antes haviam batido os uruguaios no Campeonato Sul-Americano, tinham lá suas esperanças, mas acabaram sofrendo a maior goleada da Copa, 8-0. Incluso, ellos se engañaron un poco con nosotros, porque el equipo que fue a Bolivia, que jugó con Bolivia y Bolivia le ganó en un sudamericano, eran en este momento los jugadores uruguayos estábamos en huelga. Entonces fue un equipo de aficionados, un equipo del interior de acá del país, un equipo así hecho un poco así a la ligera, como se dice. Y eso, seguramente ellos jugaron contra eso, le ganaron y le pareció que el equipo del 50 era lo mismo, pero no era lo mismo. Era un partido fácil para Uruguay. Sí, no, la primera media hora estaban duros. Estaban duros, sí. Y después que empezaron a meter goles, a la mí me bajaron los brazos. Seguro, ya era una lluvia. Era un equipo que no tenía las condiciones para enfrentar, ¿no? Y entonces le hicimos esos 6 o 8 goles, algo así, sí. Bueno, a Bolivia. Pero no tenía equipo, no tenía poderosidad. El hecho de empezar de esa manera también entusiasma y a uno lo lleva a agrandarse, como dicen los muchachos. En cierto modo, dijimos, estamos bien, estamos para luchar. Y bueno, la prueba está que después fuimos mejorando. O Brasil de 1950 ainda não conhecia a televisão, que só chegaria ao país em setembro daquele ano. Era a época das cantoras do rádio, das radionovelas, dos filmes da Atlântida e do Rei da Voz, Francisco Alves. Adeus, 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 5 letras que choram num soluço de dor. No dia 9 de julho, a Copa de 50 entrava em sua fase decisiva, um quadrangular todos contra todos. O primeiro adversário do Brasil era a Suécia, medalha de ouro do futebol nas Olimpíadas de 48 em Londres. No jogo da Suécia, ainda a gente estava
assim, meio, né? Porque apesar do 2-0 da Iugoslávia, os diziam, Suécia, porque a Suécia era um futebol bonito, né? Bonito, mas vamos pegar firme nos caras, porque aí não tem nada de boniteza não, meu filho. O negócio é botar lá dentro e aí a gente partiu mesmo para cima deles. Liquidão, logo no primeiro tempo, liquidão, né? Porque os vizinhos Jair e Odemir se entrosaram. E o Baio e o Danilo também se entrosaram no meio de campo, aí endereitou uma coisa. Foi um pedaço bom. Uhum. Os gols saindo fáceis? Fácil. O Brasil arrasou a Suécia por 7-1, com 2 gols de Chico, 1 de Maneca e 4 de Ademir de Menezes, que seria o artilheiro da Copa com 9 gols. No mesmo dia em que o Brasil demoliu a Suécia no Maracanã, em São Paulo o Uruguai penou para arrancar o empate da Espanha. También con los europeos teníamos un grande problema, no conocíamos nada, no es como hoy que uno prende un televisor y ve jugar a cualquier equipo de todo el mundo y puede seguir hasta determinados jugadores. Yo nunca había visto jugar un jugador europeo ni había jugado contra nadie, si nomás acá adentro. Yo nunca jugué. Me tocó entrar a jugar contra España, hermano, que meten codo, ahí ya era un lío, tenía lío yo con los gallegos. Meten codo, rodillas, yo no estaba acostumbrado a eso. Yo digo, ese fútbol americano, que se le tiran arriba. Y fue un partido muy disputado, muy duro. Sí, fue muy duro. Hizo un gol Julio Varela. Sí, fuera de penal, unos 15, 18, 20 metros, más o menos. Pero este Julio acostumbraba a adelantarse. O gol do capitão Obdúlio Varela, quase no final, empatou o jogo em 2-2. Mas ainda no primeiro tempo, Didi havia marcado um gol muito parecido com aquele que faria mais tarde na decisão contra o Brasil aqui no Maracanã. Parecido? Peor todavía. Peor que el de Brasil. Pero contra España, bueno, Guilla tuvo una suerte espantosa. La metió, pero yo cuando vi que la pelota estaba adentro, recién fui a gritar, ¿no? A saludarlo. Una cosa increíble. Depois do empate com a Espanha, os uruguaios tinham pela frente a Suécia, recém-goleada pelo Brasil. Los suecos nos sorprendieron mucho más. Un juego diferente al español. El juego de España tiene mucha similitud al sudamericano, no así el sueco, ¿no? Entonces esos fueron los que más nos sorprendieron, lógicamente que nos iban ganando, ¿no? Un equipo de otro tipo de juego, de otra característica, mucha fuerza, mucho espíritu de luchador, pero técnicamente España era mejor. Y contra Suecia fue bastante parejo, bastante bien jugado. Sí, faltaban 15 minutos y vamos perdiendo 2-1. Después sí los arrinconamos y no pudieron salir más y le ganamos, pero a gata. Estaban muertos ellos, para mí que no sé qué. Brasil los había estragado todos, sí, que no estaban mal. No, el cuadro de nosotros era para ganar así, ¿vio? Si nosotros no ganamos nomás que siendo Bolivia, pues era todo muy apretado. O sea, no teníamos equipo para ganar así, holgado. Para ganar como ganaba Brasil, nosotros no podíamos ganar de la forma como Brasil. Lo nuestro era así, apretadito ahí, más o menos, empatar o ganar por um gol. Com gol do ponta Didia e 2 do centroavante Migues, o Uruguai bateu a Suécia por 3-2.
começava a aparecer o jogo da equipe dirigida por Juan Lopes e que tinha como base o Forte Peñarol de Montevidéu. Teníamos como 8 o 9 jugadores, era el 35 o 40% de la selección de Peñarol. Porque Peñarol había salido campeón en el 49, había conformado un equipo muy bueno y había salido campeón de una manera fácil, si se quiere, ¿no? Entonces eso hizo que la conformación de equipo tenía que ser la base esa, lógicamente. Depois do 7-1 na Suécia, os brasileiros esperavam o jogo com a Espanha, aproveitando a tranquilidade da concentração no Alto do Juá. Nós estávamos concentrados na mansão do Juá, do Drou Hernani, que era um banqueiro, e nós estávamos concentrados lá no Juá, era longe, nessa época não tinha condução, quem ia aqui lá em cima era só de carro, quem tinha carro ia, quem não tinha não ia. Então para nós era uma, vamos dizer assim, a gente só se lembrava do jogo no dia. A gente descia para treinar e tudo, mas a gente só se lembrava do jogo quando? E hoje tem jogo. Então a gente, vamos descer lá embaixo para liquidar esses gringos, para a gente poder voltar para cá para cima e chegar aqui em cima a gente tomar nosso vinhozinho, fazer nosso churrasco e tomar nosso vinhozinho, nosso gorozinho e descansar. Para esperar o outro gringo. Tinha ficado realmente todo mundo muito impressionado com aquele 7-1 em cima da Suécia. Então, acho que só os jornalistas espanhóis que tinham esperanças que a Fúria pudesse derrotar o Brasil. Mas a Espanha era uma boa seleção? Era uma boa seleção. Claro, como todas as seleções europeias, ainda vinha com uma série de problemas da guerra. Era ainda uma geração que tinha sofrido bastante. Aí veio a Fúria. A Fúria, todo mundo ia. Da Espanha tinha pego quem? A Espanha tinha tirado a Inglaterra. Aí a gente ficou naquela dúvida, né? Vamos ver se o bicho se o touro é brabo mesmo. Aí partiu, mas bom, aí a gente já foi mais ou menos decidido, sabendo que o negócio era brabo, então a gente já foi para por tudo ou nada. E aí partimos, pum. Primeiro tempo 3-0, segundo tempo 6-1, e olha lá. Com 2 gols de Ademir, 2 de Chico, 1 de Jair e 1 de Zizinho, o Brasil passou pela Fúria Espanhola por 6-1. Dizem os mais velhos que foi nesse jogo que a torcida criou o hoje tradicional grito de olé. O certo é que durante quase toda a partida, o público cantou em coro o antigo sucesso do carnaval, Touradas em Madrid, de Braguinha. Eu fui às Touradas em Madrid, e quase não volto mais aqui pra beber. Veja-se se olha! Dali a gente começou a perder a Copa do Mundo. Mas acabou o jogo da Espanha, esse foi o mal. Acabou o jogo da Espanha, a gente foi, né? A gente foi pro Juá, subiu pro Juá, tudo bonito e tal, bom. Só falta um agora, hein, gente? Só falta um. Né? Quando chegou no dia seguinte, pela manhã, o falecido Fiola nos acordou. Vamos embora. Eu digo, a gente jogou ontem, acabou de jogar agora há pouco, agora treino de novo? Ele disse, não, nós vamos para São Januário. Eu disse, mas bolas, por quê? Se nós estamos aqui tranquilos, sossegados, por que a gente tem que ir para São Januário? Ordens. Daí pegou, botou a gente em 2 ônibus e levou para São Januário. Quer dizer, tiraram a gente do céu e botaram no inferno.
Então, é por isso que eu digo, nós começamos a perder a Copa do Mundo ali. No dia 16 de julho, Brasil e Uruguai decidiram a Copa de 50. O resultado é mais que conhecido. Até hoje, aquela derrota continua doendo na alma brasileira. É uma ferida do tamanho do Maracanã, que talvez nunca cicatrize. Em Montevidéu, o Estádio Centenário, palco da Copa de 30, abriga em suas dependências uma homenagem ao Maracanazo, a última grande conquista do futebol uruguaio. Entre tantas fotos e objetos de época, é impossível não notar uma irônica recordação. Um exemplar do Diário do Rio, que, como vários jornais brasileiros, cantou antecipadamente uma vitória que jamais existiu. A resposta está do lado de fora, quase em frente ao Estádio Centenário, na pequena Praça Maracanã, onde um monumento, pelos tempos afora, ergue para os céus esta certeza de pedra. O Brasil nunca mais ganhará a Copa de 50. Salve, salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial. Salve a nossa bandeira verde, ouro e anil. Brasil, Brasil, Brasil. Salve, salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial. Salve a nossa bandeira verde, ouro e anil. Brasil, Brasil, Brasil. Eu sou brasileiro, tu és brasileiro, muita gente boa brasileira é. Vamos torcer pro pé do nosso coração, vamos torcer para o Brasil ser campeão. No dia 16 de julho de 1950, o Brasil estava pronto para ganhar sua primeira Copa do Mundo. A seleção jogava por um simples empate contra o Uruguai, que veio para a festa conformado com a condição de coadjuvante. Mais de 200 mil pessoas abarrotaram o Maracanã, certas de que nada podia dar errado. As circunstâncias que levaram para o jogo, todo mundo sabe disso, não há nenhuma novidade, eram de uma inevitável vitória brasileira. O retrospecto dizia que o Brasil deveria ganhar bem do Uruguai. A seleção uruguaia não tinha ainda mostrado grande coisa naquela Copa do Mundo. Tinha sido beneficiada por um sorteio e passada a fase final com um simples jogo com a Bolívia, cujo futebol é incipiente, fraquíssimo. Ela ganhou de 8-0. E com um jogo de 8-0 ela foi para a fase final, enquanto o Brasil teve que jogar com México e Iugoslávia, o primeiro México, Suíça e Iugoslávia, que era um timaço. O Brasil, para chegar lá, teve que fazer um esforço muito maior do que os uruguaios tinham feito. E quando o Brasil chega nessa fase final, ele goleia as suas primeiras adversárias, 7-1 na Suécia e 6-1 na Espanha, no mesmo dia em que o Uruguai, em São Paulo, jogava com a Suécia e ganhava o jogo da Suécia no último minuto, nos últimos minutos, com um gol do Míguez. Já o jogo anterior do Uruguai com a Espanha,
o Bidúlio Varela empatou em cima da hora, com um gol lá no meio da rua. Quer dizer, esse retrospecto e mais o fato da seleção brasileira ter finalmente jogado um futebol à altura daqueles craques que ela possuía na ocasião, fomos todos para o estádio certos de que ganharíamos a partida. No entanto, para entendermos tudo o que envolveu esse jogo, é preciso voltar alguns dias antes do 16 de julho. Nós estávamos concentrados na mansão do Joá, do Drou Hernani, que era um banqueiro. Aquilo ali para nós era um verdadeiro paraíso. Porque nós vivíamos lá em cima, ninguém perturbava. Mas acabou o jogo da Espanha, a gente foi para o Joá, subiu para o Joá, tudo bonito e tal. Bom, só falta um agora, hein, gente? Só falta um. Quando chegou no dia seguinte, pela manhã, o falecido Fiola nos acordou. Vamos embora. Eu digo, a gente jogou ontem, acabou de jogar agora há pouco, vamos embora, treino de novo? Ele disse, não, mas vamos para São Januário. Eu disse, mas bolas, por quê? Se nós estamos aqui tranquilos, sossegados, por que a gente tem que ir para São Januário? Ordens. Os diretores, eu não sei lá, houve lá a reunião, dali nós pegamos o carro e viemos tudo para São Januário. Quer dizer, tiraram a gente do céu e botaram no inferno. Nunca me arrependi do que fiz pelos trabalhadores. E só tenho um travo no meu coração, que é de não ter feito por eles tudo o que desejava fazer. Getúlio Vargas, para o Brasil melhor, o povo quer Getúlio Vargas, porque é o maior, porque é o maior. 1950 foi o ano de eleições. As primeiras eleições presidenciais depois da de Dutra, que substituiu o Getúlio Vargas. E o Getúlio voltaria nessa eleição de 1950. E na véspera do jogo e na manhã do jogo, o estádio do Vasco, onde estavam concentrados os jogadores, foi infestado de políticos fazendo discursos. Candidatos a vereador, a prefeito, o diabo. É por isso que eu digo, nós começamos a perder a Copa do Mundo ali. Por causa de quê? Por causa de política e de jornalista. A gente não podia sentar na mesa para comer porque a mesa estava rodeada de gente espiando a gente, olhando. Quer dizer, você pegava, se você botava um copo de Guaraná, a gente ia na rua e dizia que era uísque, ou cachaça até. Os jogadores não tiveram descanso, né? Como o Zuzinho chama, tiveram uma desconcentração. Enquanto a badalação começava a ultrapassar os limites do lado brasileiro, os uruguaios também tinham lá seus problemas. Durante el campeonato no habíamos logrado a la gente, al público, a los periodistas, a los entendedores de que Uruguay podía ser campeón. Brasil sí, porque tenía otro juego. Toca rápido, va de un lado a otro la pelota y se desmarca. El fútbol uruguayo no, más lento. El brasilero es ligero, rápido. El uruguayo es una carreta. Brasil perdió el campeonato por muchas cosas. Primero, porque nosotros pudimos conocer al equipo, como le dije anteriormente. En Brasil, 2 meses y medio antes íbamos a jugar la Copa Río Branco. Partidos muy luchados. El primero ganamos 4-3, creo que fue. Bueno, después del segundo nos ganó Brasil 3-2, creo. Y el último partido, el tercer partido definitorio, nos ganó con un gol de Ademir a los 42 minutos del segundo tiempo, 1-0. Quiere decir que era un equipo que lo teníamos calibrado, lo conocíamos. Si Uruguay no hubiese jugado la Copa Río Branco, no era campeón del mundo.
Apesar da vitória uruguaia sobre o Brasil, poucos meses antes da Copa, ninguém acreditava que isso pudesse se repetir. O que se pensava é que talvez, pela rivalidade sul-americana, o Uruguai teria possibilidades maiores de levar o jogo para o plano físico, para o plano da disputa atlética. Isso poderia incomodar um pouco o esquema de jogo do Brasil e o Uruguai poderia perder de menos, mas sempre a ideia era de um 3-1, 4-1, os mais otimistas, assim, mas que pudesse ganhar do Brasil no Maracanã era absolutamente fora de qualquer cogitação. Não a mim, sino a Miguel le dijeron que si perdía por 3 goles, 4-1, 4-2, que estaba bien. Dice que no fueran a hacer como a España, que 6 o 7 goles. Eso era el pensamiento de los dirigentes acá. Estaban convencidos que Brasil nos goleaba. Los únicos que creíamos eran nosotros, que creíamos en nosotros. Quando chegou o 16 de julho, os problemas do Brasil aumentaram e até o almoço dos jogadores ficou comprometido. Porque você sentava na mesa, lá em São Januário, você sentava na mesa para comer. Daqui a pouco, levanta porque tem seu fulano que é candidato a presidente da República. É muito bem, levanta seu fulano, porque eu vou dar isso, vou dar aquele outro, papapá. Aquela porção de conversa mole. E você senta de novo, aí quando você vai começar a tentar comer, levanta que seu fulano é candidato a governador do estado. Papagaio. Depois assim o Flávio chegou a um ponto que ele disse, olha, acabou. Nós saímos, o Flávio fechou os portões, botou a gente dentro do ônibus e fomos embora para o Maracanã. E quando nós chegamos lá, entramos para dentro do vestiário, tinha umas colchonetes, a gente deitou ali nas colchonetes, depois veio um cara e trouxe sanduíche de presunto e queijo e uma garrafa de água mineral. Foi isso que a gente almoçou. Para ir jogar a final da Copa do Mundo? Para ir jogar uma final de Copa do Mundo. Isso ninguém fala. Prefeito da cidade, general, depois marechal Ângelo Mendes de Moraes, ele fez 2 ou 3 discursos, inclusive no dia do jogo, na hora do jogo. E ele disse, eu construí o estádio, agora me deem o título. E aí? Isso num discurso pelos alto-falantes? É pelos alto-falantes do estádio. Eu dei, vocês queriam um estádio, eu dei o estádio, agora eu quero o título. Porque seguro le damos una responsabilidad, el jugador es un ser humano, tiene que sentir el que lo hagan responsable de una cosa antes de jugar. Como que ya tiene la obligación de ganar, todos van a ganar, pero que tenga una obligación 100% es otra cosa, ¿no? Nós acreditávamos que o nosso futebol era o nosso país, ou que o nosso país era o nosso futebol. Quer dizer, que o Brasil estava em campo naquela tarde, não um time de futebol. Ainda de vez em quando se pensa assim, em Copas mais recentes e tal. Mas naquela época não era de vez em quando, era em todos os momentos, em todas as horas, todo mundo achava que era o Brasil que estava sendo julgado naqueles 90 minutos de jogo. O Rio de Janeiro tinha 2 milhões de habitantes na época. E o jogo final foi assistido, calcula-se, por mais de 200 mil pessoas. Então, 10% da população do Rio de Janeiro estava dentro do estádio. Quem pensa que todo o Brasil parou para acompanhar a final da Copa, se enganou. No mesmo horário, haviam jogos de campeonatos regionais pelo país afora. Em Lins, no interior de São Paulo, o jovem locutor Fiore Gilhote narrava um jogo pensando em outro. Naquele mesmo horário, naquele mesmo dia, eu estava transmitindo um jogo de muita rivalidade entre o Linense e o Noroeste de Bauru. Eu irradiava o Linense e o Noroeste, mas pensando no jogo do Maracanã. Eu rodeado ali de dezenas e dezenas de pessoas, entendeu? E vejo mesmo, deveria estar ligado na minha transmissão.
Mas que nada, estava todo mundo no rádio ali, na nossa audiência ali foi zero. Quem é que queria ouvir jogo entre o Linense e o Noroeste de Bauru se o Brasil estava decidindo no mesmo horário uma Copa do Mundo? Eu me convencia disso. E acredito que naquele dia eu irradiei só para minha casa, só para minha mãe, só para minha família. Gostou? Depois tem mais. Um pouco antes das 3 horas da tarde, daquele domingo, 16 de julho de 1950, brasileiros e uruguaios saíram daqui, dos vestiários do Maracanã, para decidir a 4ª Copa do Mundo. Começou o jogo, de repente, o Uruguai meteu a bola na trave. Todo mundo tinha ficado embevecido com esse trio das maravilhas, Zizinho, Ademir e Jair, realmente algo muito bonito, mas alguns já tinham advertido que era uma equipe construída para a ofensiva, uma equipe construída para jogar para frente e que a defesa, eventualmente, se num espaço aberto, poderia ter dificuldades. Fue un partido que ellos tampoco, como nosotros, tuvimos chance de gol, de jugar brillante, porque la defensa de nosotros era dura. Teníamos a dos zagueros fuertes, después rápidos, eso era lo principal, porque Brasil era mucho más rápido que nosotros, en general. Bien marcados estuvieron los delanteros de Brasil, porque la fresca que jugaban, Cicinho, Ademir y Jair jugaban, pero los marcaron bárbaros estos locos. São incontáveis as histórias que cercam esse jogo. Uma delas é a do famoso tapa que o Obdúlio Varela teria dado em Bigode ainda no primeiro tempo. Mais tarde, o cronista Mário Filho escreveria: a bofetada ficou ardendo no rosto da multidão. Mas nem todas essas histórias aconteceram de verdade. O escritor Carlos Heitor Coni, grande escritor, diz que ele deixou de acreditar em Deus por causa daquele jogo Brasil-Uruguai. Não porque o Brasil perdeu, não. É porque a história jamais foi contada da mesma maneira por 2 ou 3 pessoas. Se você não sabia o que tinha sido o gol do Gija, né? O lance tal, ninguém descrevia da mesma maneira, imagina as Sagradas Escrituras. Os apóstolos que lá puseram tudo o que aconteceu naquela época. É uma observação interessante. Eu posso dizer a você uma coisa. O famoso lance do Obdúlio Varela,
que teria dado uma bufetada em Bigode. Eu te juro, eu tinha 15 anos, passaram-se 50, a memória da gente nos trai frequentemente, mas eu te juro que esse lance não aconteceu. Eu me lembro dele como se fosse hoje, porque eu estava um pouco ali, foi entre o vestiário do juiz e uma lateral. Eles estavam disputando uma lateral, é minha, é daquele negócio, e era, parece, do Bigode mesmo, o Bigode ia bater e o Obdúlio Varela passou a mão assim no rosto dele, aquele jeito meio carinhoso, meio debochado, meio provocante, mas na verdade não foi uma bufetada, como o Mário Filho escreveu, e eu vi aquilo bem. Contrariando as expectativas, o primeiro tempo acabou em 0-0. O momento mais perigoso foi um chute de Migues na trave esquerda do gol de Barbosa, aos 38 minutos. Mas logo no começo do segundo tempo, um gol de Friaça detonaria a festa. Aí eu saí, o Márcio veio para sair, me tampando o canto esquerdo. Você entendeu? E me deixou o canto direito todo aberto para mim. Falei, morreu. Mas na hora, né? Morreu, tá! Um goleiro como o Márcio tomar um gol desse? Quando eu vi que ela tinha entrado, aí eu apaguei. O choque foi tão grande coisa que eu perdi o sentido. Eu perdi o sentido. Eu fiquei mais ou menos uns 3 ou 5 minutos. Não, 5 não chega, não. Uns 3 ou 4 minutos eu fiquei fora de mim. Eu penso, se a bola viesse para mim, talvez eu tinha chutado ela lá para o lado do meu gol. E eu me lembro que quando veio a notícia, Friaça 1-0, todo mundo um olhou para o outro, bom, começou a goleada. Quando o Friaça fez o primeiro gol do Brasil, foi uma loucura. Eu saltava, feito um passarinho, um beija-flor, ficava em pé, gesticulava, parecia palanque de política, nossa alegria, nossa felicidade. O Linense estava ganhando também. Então estava acontecendo, tudo estava acontecendo. E o jogo era maravilhoso ali. Do jeito que a gente queria. Então tinha o jogo do lado e o jogo do Linense e Noroeste à nossa frente. Outra história envolvendo Obdúlio Varela diz que depois do gol de Friaça, o capitão da Celeste reclamou com o juiz só para esfriar o jogo. Mas esta não é a versão dos uruguaios. Os brasileiros le han dado más importancia a Obdúlio que los uruguayos. Es así. Por ejemplo, los brasileños dicen que Obdúlio se puso la pelota abajo del brazo para protestar, para enfriar el partido. Y no fue así, fue por estar el gol porque el gol fue 6. Cuando partió Friaça, el Niña levantó el banderín. El gol fue offside. Cuando partió Friaça, estaban offside, estaba fuera de juego. Estaba fuera de juego, sí. El Niña levantó el banderín. Nosotros protestamos el gol porque el Niña había levantado el banderín. Entonces, ya le hicieron una historia. Le hicieron una historia que fue a enfriar el partido, no fue a protestar el gol. Íbamos perdiendo y estábamos tranquilos, nosotros no nos pusimos locos. Que sí perdíamos con el campeón del mundo, que no era una deshonra. Mas a torcida brasileira está sentindo que a coisa não está boa. O relógio não está andando. E aos 21 minutos do segundo tempo, o relógio passou a andar mais devagar ainda. Schiaffino empatou a partida numa jogada que começou com Júlio Pérez. A mí me apretó Danilo, yo le di para Obdúlio tiró para la punta y Bigode quedó clavado. Ahí se descompuso un poco la defensa. Y el que me marcaba a mí me dejó. Y yo me vino para acompañar a Guilla. Y cuando Guilla cruza la pelota, yo no tenía casi rival. Tiré y la pelota me entró en el ángulo. Y sin embargo, si las cosas habían sido leales, mi pensamiento tenía que haber errado el gol.
porque yo no tiré ahí. Le pegué mal la pelota. Juvenal, ¿no? Él marcaba a Miguel. Él marcaba a Miguel. Y lo dejó, porque Miguel estaba más lejos. Y entonces se me vino a mí. Y me raspó el pie. Yo lo dije un montón de veces acá, en Uruguay, que si me llega si llega un segundo antes, yo no hago el gol ese. E não sei como terminaria o partido. Depois do empate, ao invés de narrar, eu positivamente estava ilustrando o jogo, cantando as jogadas como se estivesse fazendo o jogo pela televisão. Perdi aquele embalo, aquele ritmo de acompanhar a bola, de criar bordões, de jogar veneno em cima dos lances mais dramáticos. Aquilo tudo já estava morrendo, estava acabando. O empate uruguaio assustava porque o Brasil, inclusive, não estava bem. No intervalo ali, os companheiros me falavam que o Brasil não estava fazendo uma boa partida, que o Masper não tinha tido trabalho nenhum, que o ataque não estava jogando nada, que o meio de campo brasileiro não estava marcando bem, que os laterais não estavam apoiando e que a torcida do Maracanã estava fazendo um silêncio danado. Quando me falaram que a torcida do Maracanã, 200 mil pessoas, estavam silenciosas, principalmente depois de 1-1, esse seria um silêncio sepulcral. Quer dizer, esse silêncio estava sepultando as nossas melhores esperanças. O público temió perder e bajó la revolución esa de bullicio en un 70-80%, quedó muy poco esa conmoción que había de afuera. Y eso el jugador tiene que verlo sentido. Es un golpe bravo para un jugador verse con un apoyo tremendo y de repente el apoyo desaparecer. Aí deu um branco. Aí deu um branco que até hoje você pode procurar a qualquer um desses que estão vivos, que jogaram nesse jogo. Você pode procurar para saber se alguém é capaz de dizer o que houve. Ninguém é capaz. Depois que conseguiu empatar o jogo, o Uruguai continuou explorando seu único caminho para chegar ao gol brasileiro, a velocidade de Didia. Muitos culpam o técnico Flávio Costa por não ter tomado providências, pois a superioridade do ponto uruguaio sobre o defensor brasileiro era flagrante. Bigode não podia com a vida dele, que va. Era impossível que lo pudiera seguir. Bigode era medio macetito, así medio gordito. No podía Bigode con Gigia. Cada vez que disparaba este loco parecía un perro galgo, de eso, correr liebre. Eram os lances que os uruguaios usavam muito, porque o falecido Abdul usava muito. Então eles, Júlio Pérez, lançava, fugia, ó, corria.
Então, no primeiro tempo, ele fez umas 6 ou 7 jogadas assim. Guilla avanzó por acá de lejos, tomó la pelota a Guilla. Y yo estaba por acá y yo iba corriendo, iba corriendo, iba corriendo. Ele veio no bigode, lá quase no meio do campo, veio ganhando na corrida. E eu estava cansado de avisar o Juvenal, e olha o cara, olha o cara. Agora eu estou pensando que ele vai chegar ali e vai jogar para trás. Estava o Migues e o Schiaffino ali, na boca de espera. Barbosa estaba un poquitito abierto, que podía pasar la pelota. Él pensó que Gigi iba a tirar el centro, no pensó que le iba a tirar el gol. Entonces él estaba presto para cortar el centro. Y Gigi, que era difícil Gigi para atajarle, era difícil. No era un exquisito para patear el gol, ¿no? Nosotros decimos los arqueros, pateaba arrugado. Porque era dificilísimo, le pegaba de una manera a la pelota, no le pegaba, no la colocaba en determinado lugar, pero él le pegaba, y la pelota venía de una manera, con un efecto, que era tremendo para atajarla. Le pegó bien a la pelota, tuvo suerte porque el golero estaba acá, y se tiró, pero no, le tiró fuertísimo. Yo le pregunté a Guilla, ¿y por qué tiraste así si era casi la misma jugada que fue en el primer gol? Quer dizer, eu fiz certo e deu errado, ele fez errado e deu certo. Que dice Miguel, hace el cuento siempre acá. Nosotros allí ya le decimos el negro, el apodo negro. Y entonces Miguel dice que Gilla venía corriendo en el segundo gol de Brasil y le gritó negro para que lo viera él que entraba, para que le diera la pelota. Y Barbosa se creyó que llamaba a él y se abrió, dice Miguel. Dice, Barbosa se creyó que gritaba negro por él y se me vino, dice, y el otro le metió el gol. Eso lo declara Miguel. Quando o Uruguai fez o segundo gol, olha, foi a mesma coisa que tivesse caído o mundo em cima do estádio do Linense. Eu parei de transmitir e percebi que as lágrimas caíam dos meus olhos como uma cascata que brotava dessa tristeza e não havia jeito de parar aquela queda de lágrimas, aquele impacto tão duro que machucava a alma e o coração da gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês com sinceridade, eu tive vontade de morrer naquele instante. É difícil para um moço de origem tão pobre, que havia perdido o pai tão cedo, transmitindo futebol naquele instante e querendo que o Brasil fosse campeão do mundo, encontrando numa vitória do Brasil um motivo para estimular ainda mais a nossa carreira, a nossa busca, a nossa luta. E, de repente, o Brasil perde para o Uruguai por 2-1. Eu tive vontade de morrer, sinceramente, naquele instante. Eu completei a minha transmissão, mas completei com a voz embargada, as lágrimas caindo. E até hoje eu sou obrigado a dizer que foi um dos momentos mais dramáticos e mais difíceis da minha vida. Da finalíssima da Copa do Mundo. Ainda dentro do campo Uruguai, deu para Guidia. Guidia devolveu a Júlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre Guidia, aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai, Guidia! Quando o Gija fez o gol, aí é que esfriou, assim, foi a mesma coisa que você passou uma geladeira, assim. Ficou todo mundo parado, assim, um olhar para o outro, um olhar para o outro, um olhar para o outro e... Vambora, 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 rapaz. Ele falava assim, vambora, rapaz, vambora. Quem falava? Um falava para o outro, vambora, rapaz, vambora, vamos lá, vamos fazer um gol, vamos fazer um gol.
fazer um gol, a gente fizer um gol, empata, a gente ganha. E tal, QD perna. A torcida se calou. Silêncio. Silenciou. Aí, o que vai fazer? Lutou-se, mas não deu. Tudo foi feito. Eu sei que cada um, acho que Boaracapcito disse, você tem que comer grama aqui, é para lá, eu comeria. Nos 11 minutos que separaram o gol de Didia do final do jogo, o Brasil teve algumas chances, mas não conseguiu levar muito perigo ao goleiro Máspoli. Até que na cobrança de um escanteio... Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. O Maracanã cheio. Você tomar saber que você perdeu o jogo, olha a coisa, não é mole não. Deus que me deu. Teve jogador que não teve perna para quase chegar dentro do vestiário. Não teve perna. Teve jogador que chegou dentro do vestiário, sentou, virou para o canto assim, desgraçou a chorar. Me tocó la gente, el público brasileño que terminó el partido y la gente lloraba y lloraba y lloraba. Y a mí esas cosas, yo nunca había visto. Yo cuando vi a la gente llorar, yo me puse a llorar yo también. Un poco por la victoria que íbamos para Uruguay, pero muchos jugadores de nosotros estábamos llorando. ¿Pero de qué? ¿De qué llorar? Teníamos que estar contentos. Entonces dijeron, bueno, dale Jacinto a Odulio, dice, dale que te está esperando el hombre que te quiere entregar el trofeo. Y salió Odulio, y yo salía al lado de él, atrás. Y estaba toda la gente acá, y Juli Rimet hablando. Dicen que había preparado el discurso que no le salía nada bien porque estaba preparado todo para Brasil. Bueno, yo estaba atrás de Odulio así, y Odulio siempre así, el negro estaba siempre así. Llegó un momento determinado que hablaba tanto Juli Rimet y no le entregaba, dijo Odulio, porque él le decía japonés a todo. Llamó ahí a un dirigente de Uruguay y le dijo, dígale en el japonés ese que si no me entrega el trofeo que me voy, dice, yo me quiero bañar. Y tuvieron que dar el trofeo, la puta que lo parió el negro. Salimos, nos llevaron con sirenas policiales en un ómnibus, todo custodiado por motos, así salimos Pero si nadie se metió con nosotros, si salíamos a pie igual no nos tocaban. Ni nos miraron y sabían que eran los uruguayos, salíamos con la moto y la policía y no fueron capaces de tirar una piedra ni nada. Nada. Está loco. Nos trataron bárbaros. Nosotros estamos locos de la vida con eso, no lo pagamos con nada. Digo, yo salí de noche a comprar un restaurante, me hacían firmar autógrafo en la servilleta. La gente era un disparate, si es en otro lado, capaz que me agarren, me dan una paliza. Si es en la Argentina, no vuelvo a... Por eso estamos agradecidos y Odulio salió solo de noche, se fue. No era medio loco, él sale chiflando y se fue, no sé, a un bar, no sé a dónde fue, anduvo toda la noche solo, se sentó a tomar cerveza y solo andaba por la calle, por Río. Salimos a la calle, fuimos a hacer compras y en los negocios nos regalaban cosas para los hijos, para la señora, en los negocios. Todo lo contrario que lo que la gente podía pensar. Era otra cosa. Y por eso yo cuando hablo de Brasil me emociono. En serio. Siempre me emociono. Recordando eso, ¿no? ¿Con qué lo paga eso? Está loco. Yo le decía, si acá en el Uruguay viene Brasil y nos gana un campeonato del mundo a nosotros, capaz que matamos los brasileros, porque acá son así. E nesse mesmo 16 de julho, o Brasil ganhou um fã eterno, Obdúlio Varela. ¿Sabe cómo quería él a los brasileros? No le fuera a hablar nada contra Brasil. Defendía a los brasileros como loco.
Yo le digo que tenía ganas de no haber ganado para no verlo sufrir. Porque él decía que le daba lástima lo que había pasado con los jugadores brasileños. Siempre me lo dijo a mí. No lo iba a decir por radio, para el público, pero a mí me lo decía Julio, dice, pero que le hicimos una chanchada ahora, me decía, en ganarle a essa gente. Se tivesse uma cratera ali, eu pudesse desaparecer, eu desapareceria. E eu disse, fui eu, me disse, foi eu bem, sim. Mas eu fiz... Não sei ao certo se foi para mudar o destino desse homem, ou se para salvar a minha própria vida, que programei a máquina para aquele dia. Minha fé e minha infância foram soterradas pelo gol de Didia. Eu agora iniciava uma viagem ao centro do meu pesadelo. A derrota para o Uruguai marcou para sempre aquele grupo de jogadores brasileiros. Alguns dias depois da partida, eles estiveram no Palácio do Governo para uma das poucas homenagens que receberiam. Mas aí, Barbosa e Ademir resolveram voltar de trem. Mas quando a gente chegou na central, era a hora do russo. Primeiro a gente conseguiu. Não é que a gente conseguiu, não. Entraram com a gente dentro do trem. Aí, para normal, o trem. Pego um jornal, Ademir, outro jornal. Assim, ó. Assim, né? Aí, o trem saiu da ação. E aí tem os caras, eu estou sentado aqui e o Ademir está sentado aí. E tem um cara aqui, de pé, aqui, de mim. E o outro aqui, e o outro aí de pé, e eles falando, conversando, até que chegou um ponto que não tinha que entrar em outra coisa, né? Copa do Mundo. E aí o cara conversou, e aí daqui a pouco ele disse, olha, eu vou te dizer uma coisa, ele está aqui em cima de mim. Eu vou te dizer uma coisa, se eu conseguisse pegar aquele crioulo, tu não sabe o que eu ia fazer com ele. Se eu encontrasse ele agora, tá? Daí eu acabar com a vida dele. Aí eu abaixei o jornal assim e digo, o senhor está me procurando? Quando o cara olhou para minha cara, olha, o cara era moreno, ficou azul, ficou amarelo, mas mudou de cor uma opção de vez, sabe, né? Aí ele pulou pela janela, o trem parou na estação, parou de Bento Ribeiro, o trem falou, pô, fulano, não é que você tem que saltar não, é mais adiante. Pela janela e tudo. O cara nunca podia esperar que ele vai dizer, pô, encontrou esse cara aqui no trem da central às 6 horas da tarde. E, rapaz, em todo lugar que a gente ia, mas eu ia jogar em Presidente Prudente, o nego ficava, a Bidula aí, a fulana aí, a Virgínia aí, então, e a gente jogando e eles gritando lá de fora. E aqui ficava no seu ouvido assim, ó. Martelando. Pai gritando. Essa derrota martela até hoje nos seus ouvidos? Até hoje. Pegou o sujeito que passava na rua, o frangueiro.
Esse cara entregou, aí, ó, recebeu. Eu tenho uma mulher que disse na minha cara que eu tinha recebido dinheiro para o Uruguai. Outra chegou, eu estava num bar onde a gente só se reunia, e ela chegou com um garotinho, acho que não tinha nem 10 anos. Chegou e tá vendo, meu filho, esse homem é que fez o Brasil todo chorar. O garoto ficou olhando para minha cara assim. O que o garoto ia saber? Aí eu perguntei para ela, dona, será que se eu fosse seu filho, a senhora fazia a mesma coisa com ele? O Brasil campeão do mundo, casa, carro. Carro. E pelo vice-campeonato, vocês ganharam alguma coisa? Nada. Que eu saiba, não, que pelo menos no meu bolso não veio, nem um tostão. El partido con Brasil teníamos que cobrar 500 pesos uruguayos de premio. No nos dieron nada. Casi morimos de frío acá. Era invierno. Era julio, no teníamos ni para comprar una frazada. ¿Qué lo parió? Si el presidente de la República de ese entonces nos prometió dar un empleo a cada uno y no nos dieron nada, ni trabajo. Yo dejé de jugar y tuve que ir a cargar camiones dos años. En un depósito de construcción, así que ya ve cómo es. Por eso yo estoy rebelado contra todo esto. ¿Ves? Después, ahora llega a los 50 años Maracaná y se creen que con un vaso de whisky y un pedazo de chancho me van a arreglar. Cuando yo estuve cargando camiones 2 años, ninguno fue a dar una. Julio, vení, te voy a poner en un escritorio a trabajar. Ahí yo sé leer y escribir. Ah, no, a cargar camiones. Así que después vienen con campeón del mundo. Por eso yo le digo, ve lo que hicimos nosotros con salir campeón del mundo, romperle todo lo que tenían programado allá y nosotros que... Usted lo dice acá, dice, este es un traidor, dice, no quiere la patria de él. No es que lo quiera, pero uno se rebela contra las cosas. Mais de 30 anos depois da Copa de 50, conto do jornalista Paulo Perdigão gerou o curta-metragem Barbosa. Nele, Antônio Fagundes faz o personagem que viaja no tempo para tentar mudar o passado e impedir o maior trauma de sua infância. Ele volta ao fatídico 16 de julho com a intenção de entrar em campo e chutar a bola antes que Didia faça o gol. Entrou Juvenal, agora falhou também, mas Bigode rebateu firme para o centro da cancha. Ainda dentro do campo uruguaio, agora Didia. Didia devolveu a Rúlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Levou vantagem Didia, bateu Bigode. Eu já pensei naquela bola 1 milhão de vezes. O senhor ainda pensa muito naquela bola do Didia? Não. Não. Hoje, antes, eu talvez até uns 30 anos atrás, eu ainda, quando o cara vinha conversar comigo, começava a querer puxar esse assunto, eu eliminava. Eliminava mesmo porque parecia que aquilo me feria. Que aquilo me feria mesmo. Mas depois de um tempo, eu comecei a pensar bem. Eu digo, escuta, por quê? Por que eu estou pensando nisso? Às vezes eu boto cabeça no travesseiro, estou pensando nisso. Será que os outros também estão pensando como eu? Então estão malucos. Estão malucos. Então por isso eu não penso mais.
Há gente que defende a tese que só foi possível, só foram possíveis os títulos de 58, 62, né, e 70 e 94, porque houve o 16 de julho de 50. Eles acreditam que esse 16 de julho de 50 causou um amadurecimento em todos nós, né? Torcedores, o dirigente não, esse não amadurece nunca, mas o torcedor, no jogador, esse negócio de ganhar o jogo de véspera. E você vê que hoje há mais gente no Brasil escrevendo, interessado em lembrar a Copa de 50 do que os próprios uruguaios. As derrotas, você sabe disso, está lá o Waterloo, a história está cheia delas, são as histórias mais interessantes, embora quase sempre tristes, aliás, triste para quem perdeu. As vitórias parecem que elas são menos marcantes do ponto de vista emocional, né? Mais passageiras, vamos dizer assim. As alegrias passam mais rápido do que as tristezas. A derrota fica? Fica porque é da natureza do homem. Nós não gostamos de ser contrariados. Eu simbolizei a coisa da seguinte maneira. Eu digo, você pega, sai hoje e diz, vai ser proclamado o rei. Fulano vai ser o rei. Vai ser o rei do Rio de Janeiro, vai ser o rei do país. Então, quando chega na hora H do sujeito botar a coroa no rei, vem um emissário e diz, olha, não tem coroamento porque o rei morreu. Não, aquela não. Ele não está gravando? Tá gravando, tá gravando. Seu Libório tem três vizinhas. Essa é legal. Manam algo e frufru. Saem todas as tardinhas carregando seu guru. Dizem todas, vivem todas felizes e contentes, relembrando o que elas fazem. Mas o seu Libório é quem manda, hein? Sabe quem é o seu Libório? Sou eu. Tá? Morou?